Então é Bom, muito massa. e como a gente estava falando sobre você, né? E aí eu queria saber o que que você tenta comunicar, né, com a sua prática, né? O que que você quer agregar às vivências? O que que você quer que as pessoas saibam de você, basicamente, né? O que que as pessoas saibam de si, de você, melhor dizendo, com a sua prática na clínica e com a sua prática, principalmente na acolhida, né? No acolhimento com as pessoas. Eu acho que é essa a palavra, sabe? Eu acho que é mostrar que dá para a gente se acolher dentro desse processo, né? Dentro dessa prática clínica, independente se for uma prática clínica institucional, que aí eu já vou entrar em outros debates, que Uhum. é eu, enquanto um homem negro também, trabalhando no sistema socioeducativo, Sim. estou eu fazendo a manutenção desse sistema, né? O que é que eu estou produzindo ali? Minha prática clínica, o que é que ela vai produzir? Para além do espaço institucional, mas no espaço da clínica particular, ela vai produzir autonomia, vai produzir saúde, vai afirmar vida, ou ela vai cercear uma subjetividade, né? Ou vai produzir mais muros do que já estão ali. Uhum. Então, e aí eu vou pedir licença para te usar também, tá? No sentido de te referenciar, Pô, que é uma honra. mostrar que a gente pode ver luz dentro, né, dentro de nós, ver luz em homens escuros. Então, é eu vendo minha própria luz, sabe? E porra, tá um turbilhão de coisa aqui acontecendo, cara. Eu preciso ver minha humanidade, né? Eu tenho que ser excelente, beleza, eu tenho que fazer tudo bem, mas e quando não der para fazer isso? Então, eu acho que é aí que vem a acolhida, aí que vem a hospitalidade, aí que vem tentar mostrar que dá para a gente ser forte, que a gente vai precisar, né? Uhum. Mas dá para a gente ser vulnerável na própria fraqueza. Sim. Então, entender quais que são esses limites, quais que são essas fronteiras, né? Mostrar que não vai ser, talvez, um processo de me entender e me entender enquanto um homem negro, ocupando os espaços que eu ocupo, e aí eu vou trabalhar com presença e com ausência, né? Porque eu ocupo alguns espaços e não ocupo os outros. Uhum. Mas perdi de novo. Os espaços que você vai ocupar e pensar que você não vai conseguir ocupar todos os lugares, né? Com presenças e com ausências, entender como quem não consegue fazer, abraçar tudo, né? Era o que você estava falando. Uhum. É, desses espaços de ausências e presenças, né? Então, o espaço que eu estou ocupando hoje, como que eu posso lidar dentro desses atravessamentos desse próprio espaço, né? E aqui Uhum. tentar ser mais prático, tentar ser mais pragmático, né? É um, sei lá, estamos falando de um perfil de um cara que hoje está trabalhando numa empresa, ganha seu salário mínimo, né? Dentro disso ele ainda assim tenta fazer ali alguma coisa, né? Mora com uma esposa que ganha mais que ele, né? Que é o Uhum. que geralmente acontece em Sim, alguns casos. Se a gente for falar de homens negros, onde a gente dificilmente vê homens negros em cargos, né, de liderança, esses cargos uhum. que sejam bem remunerados, né? Mulheres negras acessam isso, e é Sim, ótimo, né? É sim, ótimo isso. Só que dentro dessa relação, se eu for um homem negro que me propõe a me relacionar com outras mulheres negras, eu tenho que saber lidar com o estado de salário também da minha esposa, né? sim, E com o meu. Então, sim. eu sempre vou voltar, querendo ou não, numa questão financeira, que a gente está falando de um sistema capitalista, não posso perder Sim. isso em Não. prática. Principalmente eu não posso perder no sentido das possibilidades que a gente vai ver. São possibilidades reais ou não, né? Porque dentro da própria ciência, dentro da própria psicologia, que tem a sua eurocentricidade, né? Uma psicologia feita, criada de homens brancos, pensada de homens brancos para os problemas de homens brancos, né? Uhum. Se eu tentar aplicar isso aqui, eu vou estar perdido, cara. Sim, Desculpa o sim, palavreado, sim, né? sim. Mas eu não vou conseguir concretizar o que eu estou propondo, né? Então, Sim, beleza, vamos. Você está com raiva, a gente vai fazer técnicas de respiração, né? Vamos tentar entender. Quando vem um pensamento, você vai tentar pensar outra coisa, né? E o pensamento positivo ele vai ser ótimo, sabe? Isso tem relação com seu pai ou com sua mãe. A gente vai para o teatro de piano da psicanálise, né? Que às vezes se põe muito ali, mas, pô, cara, eu não tenho referencial de pai, né? Às vezes não tem uhum. nem referencial de mãe, sabe? Então, como que eu vou pensar isso tudo? Então, eu acho que o que comunicar nessa prática é justamente a gente colocar luz nessa humanidade, tá? Nessa humanidade de da gente para a gente. Essa Sim, acolhida, que eu possa acolher. Me acolhendo, eu acolho outros, né? Se a gente for falar de um espelho, de uma roda, de uhum. uma identificação.
sim. né? Eu vou conseguir me acolher, eu estando bem me acolhendo dentro de todas as questões, eu vou conseguir acolher melhor meu filho, né? Eu vou conseguir melhor, acolher melhor minha filha, a minha própria esposa, que eu estou brigando com ela há um tempão, a gente está sem desentender e tal, e aí às vezes eu vou pensar nisso melhor, eu vou ver que na verdade eu estou só com saudade de um tempo que a gente não tinha, né? Uhum, Do tempo que a gente tinha e hoje a gente não tem mais. E aí eu gosto muito de falar, e eu querendo ou não, eu sempre vou cair para relacionamentos, para além do amoroso, né? uhum, A gente for pensar essa ótica do amor, mas de, de tentar construir dentro de uma relação uma própria. Ih, me perdi todo. Peraí. Dentro dessa ótica amorosa. Tá. Uhum, no homem. Entendi o espaço de onde eu tinha algo que eu, algo que eu tinha eu não tenho mais, né? Como que eu vou lidar dentro dessa relação, dentro dessa dinâmica de relacionamento. E eu preciso resgatar isso, eu preciso deixar essa relação, né? uhum, Ou com meus filhos que estão crescendo, e aí outra coisa importantíssima também, tinha um projeto de vida para o meu filho, ele tá seguindo outro, né? O que eu vou fazer isso? É uma frustração minha, uma frustração dele, como que ele vai uhum, lidar com isso? Né? E se a gente está falando sobre crianças negras, meninos e meninas, né? uhum, Então, dá para comunicar muita coisa, mas se a gente fosse resumir em uma palavra, seria essa, né? Um acolhimento. Um sim. acolhimento e que a gente possa ver a nossa própria humanidade dentro disso. E nos é negada o tempo inteiro. Sim, sim, sim. Somente quando você trouxe aí um exemplo, né, de uma psicologia que ela precisa ser remodulada para que ela entenda e acabe abarcando as subjetividades de pessoas negras dentro desse contexto social, né? A gente está na sociedade, como você bem falou, e eu não vou nem ficar repetindo aqui. Entender, não é, tá, beleza, que legal, empoderamento, sua esposa tá lá numa vaga que ela conseguiu, porque a empresa agora ela é legal e ela vai promover as mulheres negras e agora ela tá ganhando o dobro que você, e aí você não vai mudar de patamar, e como é que você vai lidar com isso? É, como uma coisa reflete na outra, né? A gente tá falando desses locais. E a falta das ferramentas para lidar com isso. Ah, calma aí, pô, a gente vem num contexto onde eu fazia tudo. Aí consegui garantir que minha esposa aqui terminasse a faculdade, de repente, aos trancos e barrancos. E aí ela foi lá e tá ganhando o dobro do que eu. E aí, agora, o que que eu fiz? E eu também não posso fazer essa faculdade, porque se eu fizer a faculdade, as coisas vão ficar ruins. Eu não posso parar para fazer a faculdade. Eu acho que é olhar para esse contexto, né? É óbvio que eu não estou colocando aqui nenhuma disputa de gênero, eu preciso remarcar isso aqui, mas quem ouve a gente já sabe, né? É uma triste realidade que acontece nessas questões afirmativas para mulheres, e eu não estou questionando isso aqui também, deixar isso bem claro, mas o que fica depois disso tudo, né? Que a gente não tá conversando, até porque a gente não teve essa construção, a gente está começando a falar disso agora, né? É importante a gente lembrar sempre que essas coisas estão acontecendo no hoje, e a gente não tem como lidar, até porque a gente passa a entender as coisas que nos constituem, as coisas que nos constituem atravessadas pela raça. E aí a gente começa a ver, pô, me entendi como homem negro, a minha esposa é uma mulher negra. E aí, de repente, aconteceu isso porque ela é uma mulher negra e eu sou um homem opa, calma aí. Bolou tudo, né? Então, acho que é muito importante para falar de qualquer coisa, tudo, né? Trazer esse contexto que eu acho muito legal. Eu vou fazer uma inversão aqui porque eu acho que ela cabe, e aí eu vou para a próxima pergunta, depois eu volto nessa aqui para a gente fechar. Eu queria saber, dentro disso que a gente levantou até agora, talvez seja o timing ideal para a gente levantar esse questionamento e ver você desenvolvendo, né? Quando a gente está falando aqui de homens, masculinidades negras, como esse homem se vê num local onde ele não pertence, como quando a gente vai falar, ou quando a gente volta no passado falando de roda de homens, a gente lembra homens se abraçando, dando a mão, cantando, fechando o olho, respirando junto, Uhum. e a gente está falando de outro corre muito mais difícil, né? Coisas que com certeza a gente vai desenvolver em algum momento novamente, enfim. Eu não vou deixar aqui todos os corres, porque tem muita coisa para a gente falar, mas a gente vai falar de violência, hipersexualização, necessidade de afirmação, necessidade de fuga para todos os lugares, né? Bebida, sexo, drogas, trabalho, é, alienação com videogame, esse tipo de coisa. Vou deixar só esse panorama aqui. E aí, quando a gente traz isso para essa conversa, que acho que é com quem a gente quer conversar nesse momento, para quem a gente está tentando construir alguma coisa, visto que precisa ser construída alguma coisa, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Na verdade, é uma pergunta.
se só um homem negro para entender o outro, levando em conta esse panorama que a gente montou aqui. Eu queria te ouvir falando um pouco sobre isso. Ah, sendo bem direto, cara. Sim, essa é diretamente o cerne da questão, sim, porque isso que a gente está construindo, não tem como um homem branco ou uma mulher branca jamais vai entender a complexidade disso que a gente está falando, né? Uhum, Então, o homem negro, você vai se comunicar no olhar com outro homem negro, sabe? Eu estou passando uma situação que eu vou te olhar só assim, uhum. né? Você entendeu tudo no meu olhar, sabe? Pô, Sim, cara, tipo, você, você tá entendendo, sabe? Eu não preciso te sim. explicar as coisas, não preciso te Aham. explicar isso. Eu preciso te explicar que eu sendo, às vezes, se a gente for entrar nessa questão, né, do salário, minha mulher está ganhando mais que eu, ou eu sou o provedor da casa agora, sabe? E aí sim, a gente pode até inverter os papéis. Eu sou o provedor dessa casa, e eu estou passando por isso. Cara, eu vou entender isso, às vezes só olhando, né? Porque tem um outro homem negro ali, que ele, cara, eu não vou precisar explicar para esse cara que, pô, irmão, o cara me olhou estranho ali, no supermercado, ou me olhou estranho nesse restaurante, ou entrei aqui, as pessoas estão me olhando estranho, por conta disso. Não, cara, só vou olhar. Pô, você viu o cara me olhando? Ah, Uhum, e, e a gente já entendeu tudo, né? Já entendeu tudo que se passou ali. uhum, Se eu vou tentar explicar isso para um outro homem branco, e aí eu vou tentar trazer isso para esse ambiente da psicoterapia, né? uhum. Talvez ele me dá um diagnóstico persecutório, né? Sim, Então, tem muita coisa que ela pode ser invalidada dentro desse processo, sim, né? Se eu sim. for contar isso para outra pessoa que não tenha a experiência, né? Pode ter a técnica, cara. Você pode estudar, você pode ser, pô, mestre, doutor em relações raciais, mas tem uma coisa aí que você não vai ter, sabe? E eu não vou me sentir confortável. Você pode até ter, sei lá, você Uhum, pode fazer essa malabaria, ter aí alguma experiência nesse sentido, mas eu não vou me sentir confortável falando disso com você, né? Porque eu estou encarando o meu algoz, às vezes, ali. Eu estou sim, encarando o cara que é o meu inimigo. Eu não vou me sim. abrir com você, sabe? Eu não vou falar dos meus problemas para você. Você não está no mesmo barco que eu. Você pode estar enfrentando, e é isso, foi genial que eu vi esses dias lá no Instagram, né? Que a gente pode estar na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco, Exatamente. sabe? Pode estar nesse processo, mas, cara, eu não confio em você, porque, literalmente, você não vai me entender, tá? Não vai me entender. Talvez uma mulher negra consiga entender as dores do homem negro pelo atravessamento de raça, né? Uhum, Mas ainda assim, ainda tem coisa que se escapa desse encontro, né? Se escapa desse olhar, dessa relação. Que outro homem negro, ele pode ter até patamares diferentes de mim, então a gente pode ter em outros momentos, ali, a gente pode estar em outros momentos de vida, pode ter uma idade diferente, assim como tendo homens muito mais velhos que eu, que eles olham uhum, para mim e falam assim, eu gosto disso aqui porque eu não preciso falar e explicar as coisas, você já me entendeu, sim. tá? Então, é isso. Então, se a gente for bem pragmático, meu objetivo, sim, não tem Uhum, como trazer o entendimento da experiência empírica do homem para um homem branco. Ele vai ser impossível ter esse sim, entendimento, sabe? sim. Maravilha. Para a gente encerrar aqui essa troca, né? Eu queria saber, na sua opinião, qual é o papel do amor na vida de pessoas negras, né? E pessoas pretas. Cara, é essencial, porque acho que aqui eu posso até usar, né? Como declama lá lindamente o pastor Henrique Vieira, no álbum Uhum, do Emicida, do Amarelo, né? Será tudo em vão, banal, sem razão? Seria. Sim, seria se não fosse o amor, né? uhum, Então, o amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo. E aqui em Uberaba, eu tenho a honra de fazer parte de um slam, movimento de poesia falada, né? uhum, É o slam do amor, com mais dois irmãos que essa cidade me deu, que é o Edson Militão e o Wellington Sabino. E o grito do slam é o amor revolucionário, uhum, sabe? Porque, de fato, o amor revolucionário, o amor para nós, é uma contraproposta do que o colonialismo fez e do que o racismo nos oferece, sabe? sim, Então, uma contraproposta no sentido de ir na contramão dessas expectativas sobre nós, né? Então, falar de amor, tentar entender nossa relação com o amor, nossas relações amorosas, afetuosas, para além da romântica, tá? É essencial, porque não sei se é esperado de um homem negro falar sobre amor, sabe? uhum, Então, por mais que tenhamos nas maiorias das composições, principalmente da música, né, sim, do samba, do arrocha, do blues, homens negros, ainda assim, né, nessa sociedade, se espera que um homem negro fale de amor, que não seja na música, sim, sabe? E aí, cara, você tem grande quantidade, você parar pra pensar isso às vezes, pô, tem muito homem negro que só escreve de amor na música, cara. Os caras só falam disso.
né? Mas o homem negro na sociedade, ele parece que esse cara ele não existe. Então a gente esquece que essas composições são feitas por homens negros, né? Uhum. Então Jorge Aragão, que é um dos meus compositores favoritos, se eu for pensar hoje, ele tem uma música na voz da Beth Carvalho, e ela chama Coisas do Amor. Ela vai começar, né, no sentido de falando: há quem fale mal do amor, menos eu, porque sei do seu valor, e amar é muito mais momentos de prazer, né? Quem nasce para ganhar não morre por perder. E assim aprendi a sorrir e também a chorar, e por pior que tenha sido a dor, bendito seja outro amor. Então, acho que o papel do amor e acreditar nessa questão do amor para nós, entre nós, né? E aqui entenda que não é aquele papo, né, de dar outra face, aquela Sim. coisa toda, né? A gente vai abraçar nossos inimigos, né? Então vamos entrar num Uhum. papo muito positivo de coach e tal. Não é esse papo. Mas é entender que para a gente, talvez o amor, em algum momento, seja tudo que a gente vai ter, sabe? Então, o amor entre nós, de fato, entre nossos laços comunitários. Uhum. Então, o amor, ele é esse descanso, às vezes, que a gente precisa, né? A gente precisa de um descanso ali, de chegar, talvez, pô, no nosso pai, no nosso filho, na nossa companheira, e poder descansar, sabe? Sim. Descansar nesse amor, nessa áurea de amor que é criada, né? Sim. Num amigo, de fato, né? Sim. Então, principalmente se a gente for falar de saúde mental. Saúde mental, o terapeuta, ele não tem esse monopólio da saúde mental, né? Então, eu tenho outras estratégias que eu posso utilizar que não seja de fato a terapia. Na terapia eu vou estar uma vez por semana, cara. Eu vivo Uhum. 24 horas, 7 dias por semana. O que é que eu vou fazer quando eu não estou na terapia, né? Sim. Então eu tenho outras ferramentas. Eu tenho uma áurea amorosa com meus amigos ou com minhas amigas que ela pode me dar esse descanso que eu preciso, né? Sim. Que não vai ser um descanso que a gente vai descansar para fazer uma manutenção do trabalho. Pô, vou descansar, eu vou ficar aqui, vou... Cara, eu estou exausto, né? Estou exausto, vou deitar porque amanhã eu tenho que trabalhar. E aí eu Uhum. estou descansando? Não sei se estou descansando, né? Eu estou Sim. descansando para voltar ao tempo de trabalho. Sim. Mas o amor, ele é essencial nessa construção. É essencial porque talvez no amor esteja o descanso que a gente está falando, né? Sim. Então, ver esse descanso, ver essa humanidade, né? Poder nos acolher dentro disso. E Uhum. aí, é só entre a gente, às vezes, sabe? É só Sim. entre a gente quando a gente pensa num laço comunitário, onde a gente volta à questão, né? Será que é um homem negro que vai entender um homem negro? Eu vejo movimentos hoje de homens negros quando se encontram, pô, tem um abraço, tem um afeto, tem um beijo no rosto, Uhum. né? Tem um cuidado, assim. Nesse cuidado a gente vai se acolher, a gente vai se entender, a gente vai recarregar energias para um cotidiano que às vezes é avassalador, né? Sim. Sim. Então, é essencial. Então, se fosse falar do papel do amor, eu acho que não tem como. O amor, ele de fato é revolucionário, sabe? Sim. Acho que não é à toa que eu perguntei isso, né? Principalmente porque eu quis trazer essa questão do Islã, mas eu acho que entra nessa liga que dá para toda essa conversa que a gente teve até agora, né? Em se ver, se escutar, enxergar o que tem ali, né? Como a gente falou agora, bem agora há pouco, precisar de pouca explicação, quando você quase sente o outro, né? Você entendeu, entendeu o olhar, entendeu a necessidade de um olhar, até o próprio olhar acolhendo, né? Eu vi o que aconteceu, eu vi como ele te olhou, como você falou aqui. E eu acho que precisa de muito, né? Você não vai se importar com quem você não tem o mínimo de afeição, né? Vamos colocar esse nível de amor. Você não vai se importar, você não vai acolher com o olhar uma pessoa que fala assim, pô, você não vai, por mais que você chegue para de repente para uma pessoa e fala assim, ou esse olhar bem feito, aí você tá de sacanagem, mas por exemplo, eu entendi, viu? A gente te entende. Você pode falar aqui, não precisa explicar. Você é redundante se eu for trazer isso tudo. Eu acho que tem que ter um pouco dessa predisposição mesmo para que isso aconteça, nessas essas pequenas revoluções, né, que a gente vai criando no nosso entorno e que em algum momento, algum dia, não sei quando cada uma que está ali se encontre e a gente consiga de fato compartilhar isso, né, num local físico, imaginário, enfim. Acho que é muito importante trazer isso, né? E, e investir nesse olhar, né? Vou resumir com esse olhar de ir, enxergar, saber o que tem lá do outro lado. Eu acho que é muito importante mesmo. Queria saber se você, para esse momento, queria trazer mais alguma coisa. Eu acho que dá para a gente passar a régua aí. Eu tenho, na verdade, sim, eu tenho alguns pacientes que eles falam justamente disso, sabe? Quando chegam em sessão, falam assim, cara,
E em algum momento eles falam, isso aqui você entende, né? Porque é de homem para homem. E não Sim. é, nesse de homem para homem, não é de homem para qualquer homem, né? É de homem para homem. Um homem negro para outro homem negro, sabe? Tendo majoritariamente pessoas negras, mas pessoas brancas, sabe? Uhum. E homens brancos também, sabe? E mulheres brancas também. Que a gente se vê que tem uma diferença, principalmente no olhar dela para mim e meu olhar talvez para ela também, né? Uhum. Tem, pô, é diferente, sabe? É diferente, mas não que não haja acolhimento. É um Sim. acolhimento, só que é um acolhimento diferente, né? Uhum. Então, esse olhar ele é muito importante, principalmente se a gente for falar sobre essa espiritualidade.